Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade no estudo, o passe como cura magnética, e vamos fazer mais uma revisão na noite de hoje. Nós vamos então continuar onde nós interrompemos, exatamente nos centros de força. Vamos rever quais são os centros de força de acordo com a classificação de André Luiz. Então nós temos 7 centros de força no nosso corpo perispiritual. O coronário, que fica no alto da cabeça, como se fosse uma coroa. O cerebral, que é nesta região do nosso corpo físico, ou frontal. O laríngeo, como está aqui, na região da laringe. O cardíaco está na região do coração. O gástrico, como o próprio nome diz, está na região do estômago. O esplênico está aqui na região do baço. E o genésico, que é na região inferior, na ponta da espinha. Para que servem esses centros de força? Então vamos ver qual é a utilidade desses centros de força. Então vamos falar do primeiro, o principal, que ele é conhecido também como pétala das 1000 folhas, que está aqui no coronário, o chefe dos centros de força. Então ele está na região central do cérebro e comanda todos os demais centros de força. Estão em interdependência, todos dependem um do outro, mas quem comanda é ele. Funções do centro coronário: produzir energias de sustentação do sistema nervoso, promover a estabilidade orgânica geral. Então, afeito ao centro coronário, produzir energias de sustentação do sistema nervoso como um todo, promover a estabilidade orgânica geral, promover a assimilação de energias solares e da espiritualidade superior e de outras energias que porventura existam no universo, que conhecemos ou que ainda não conhecemos. Então vejam, energias solares. Nós precisamos da energia solar. Dependemos, somos totalmente dependentes da energia solar. Nós nos alimentamos, puxa, que uma mesa alta, gostosa, que delícia. De tudo isso que nós comemos, quanto é que nós utilizamos para energizar os nossos corpos? 30%. 70% vem das energias solares, vem das energias que nós recebemos da espiritualidade superior e por aí sucessivamente. Então vejam, não precisamos comer em exagero, comer. Precisamos comer, mas moderadamente. Nenhuma das pontas é interessante, nem a falta, nem o excesso. Precisamos estar, como eu sempre digo, equilíbrio. Paz, amor, harmonia e equilíbrio, como é o próprio universo. Ainda continua, qual é a função do centro coronário? Alimentar as células do pensamento. Ué, mas pensamento tem célula? Tem. São células que nós desconhecemos. Pensamento é matéria? É matéria, mas desconhecemos. Tem células. Quem alimenta é o centro coronário. Fixar automaticamente as consequências felizes e infelizes das nossas ações. Quer dizer que é o centro coronário que é o responsável por isso? Vamos brincar um pouquinho. Será que não dá um jeito de a gente dar uma contornada e fazer com que ele só registre coisas boas? Não tem chance. Ele não sabe programar. Ele recebe uma ordem
quando chega até ele não tem consciência e nem tem livre-arbítrio para decidir isso é bom, isso é ruim. Ele simplesmente registra. Quem vai mandar isso para lá? Somos nós. Então mandemos somente coisas boas. Difundir corrente de energia vitalizante por toda a matéria mental à nossa volta. Corrente de energia vitalizante por toda a matéria mental existente à nossa volta. Mas existe matéria mental à nossa volta? Nós vivemos imersos num mar, numa floresta, que não dá nem para imaginar a quantidade de correntes mentais que estão à nossa volta. Nós não aprendemos que se eu quero colher coisas boas, eu devo despender, deixar sair de mim coisas boas, correntes boas, para que elas retornem de uma forma boa e fiquem acumuladas de uma forma boa em mim. Quem é que difunde essa corrente para que isso seja assimilado, vamos brincar, gostosamente por nós? O centro coronário. Orientar a consciência, a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo, tudo isso quem coordena? O centro coronário. Mas, Maida, é um negocinho de força que está aí, que a gente não vê, que nem sente, faz tudo isso. E muito mais que nós nem imaginamos e nem conseguimos aprender ainda. Então veja, temos que cuidar do que? O Cristo foi claro. Orar e vigiar o quê? Pensamentos. Porque dos pensamentos vão sair tudo o que nós estamos plantando para colher amanhã. Depende dos nossos pensamentos. Centro cerebral. Localiza-se, como nós dissemos, aqui contíguo ao centro coronário. Governa o córtex cerebral frontal, nesta parte, e sustenta a visão também, aqui na parte anterior, ou posterior, melhor dizendo, da nossa cabeça, para sustentar a visão. Sustenta a audição, sustenta o tato também. O centro cerebral ou frontal. Atua sobre todas as glândulas endócrinas, inclusive as glândulas dos poderes psíquicos e seus respectivos neuropeptídeos, os seus hormônios. São todos ligados a este centro de força. O que nós já falamos, não hoje, mas falamos outro dia sobre os neuropeptídeos. Nós ficamos felizes. Opa! Os hormônios, o que acontece? Liberamos hormônios do nosso corpo. Mas que hormônio nós estamos liberando? Hormônios felizes. As células vão pegar esses neuropeptídeos e vão absorver. Ela não tem livre-arbítrio e nem sabe escolher se o nosso pensamento é feliz ou infeliz. Então, liberamos pensamentos felizes, ela agradece. Liberamos pensamentos infelizes, ela agradece, absorve. Agora, qual é a consequência desses pensamentos infelizes que a célula absorve? Um câncer amanhã, uma doença qualquer aí que nós não temos nem noção de imaginar o que pode vir. Mas tudo que vem em função dos nossos pensamentos. E o centro cerebral, nesse controle das energias, ele controla todas e atua sobre todas essas glândulas. É ele que, olha aí, está dando ordem, vamos lá, libera. Mas é coisa boa, coisa ruim. Ele não sabe. Não tem livre-arbítrio, não tem condição de julgar. Simplesmente faz a função dele. Captar, 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 captar e ponto final. Também esse centro administra, organiza e coordena em conjunção com o coronário o sistema nervoso. Os dois estão em comunhão para administrar, organizar e coordenar o sistema nervoso.
atua na vasta rede de processos de inteligência, na palavra, na cultura, na arte, no saber de uma forma geral. Então, é este centro, o frontal ou cerebral, que coordena tudo isso. André Luiz revelou a existência da melatonina e em 1958 a ciência confirmou a sua existência. Veja, o cérebro, as glândulas endócrinas, em especial a epífise, ela excreta a melatonina, dependendo do estado em que nós estivermos. Quem controla? O cerebral. Centro laríngeo está aqui, como nós falamos, junto da laringe. Controla respiração e fonação. Controla a glândula do timo, tireoide e paratireoides. O sistema respiratório está conectado ao sistema sanguíneo, que é a sede do corpo vital ou duplo etérico. O sistema respiratório, controlado pelo centro laríngeo, está conectado ao sistema sanguíneo, que é onde está circulando o nosso corpo vital ou duplo etérico. Onde é que ele está? No nosso sangue. Há um processo fisiológico perispiritual que transforma fluido cósmico universal em fluido vital, tendo como sede a mitocôndria na célula. Olha que coisa, meus amigos. O que é a célula? Algo quase que inobservável a olho nu. Nós vamos ver, eu trouxe aqui uma figura da célula, só para vocês terem uma ideia, comparando o tamanho da mitocôndria com a célula em si, é inexpressivo, mas é ali que, no corpo perispiritual, transforma o fluido cósmico universal ou plasma divino em fluido vital. Mas espera aí, Maio, fluido vital? Mas o fluido vital nós já não nascemos com a quantidade determinada? Sim. Mas o Cristo mesmo ensinou que quanto mais nós doarmos, mais nós vamos receber. Mas de repente eu não estou doando para fazer o bem, mas eu estou queimando o meu fluido vital nas drogas, nos vícios. E aí ele é recomposto? Não. Aí não. Aí começa o suicídio indireto. Você está se preparando para morrer antecipadamente. Você só vai ter reposição quando você trabalha para o bem, em prol do próximo. Fazer o bem sem olhar aqui. Os genes da mitocôndria provavelmente sejam os responsáveis pela produção do fluido vital durante a reencarnação. Provavelmente. Isso é uma suposição, nós não temos informação precisa. Vamos lá, uma curiosidade então. As mitocôndrias convertem a energia do alimento ingerido em trifosfato de adenosina, também conhecido como ATP, com reações bioquímicas poderosas. Uma célula típica queima 1 bilhão de moléculas de ATP no intervalo de 1 a 2 minutos. Mas a célula queima tudo isso? Queima. Está aí, gente. O que é a célula? Nós vamos ver já já. Então, como nós podemos perceber, estamos falando de funções altamente complexas. E funções altamente complexas, especializadas, que se realizam, que estão em contínua execução dentro do corpo humano. E nós não paramos para pensar. Nós achamos que vale tudo. Podemos fazer o que nós quisermos com o nosso corpo. Não, ainda não pode não. Porque na hora que a gente bate as botas aqui, ou seja, chega a hora do retorno, quando nós já nos vemos no mundo espiritual, em que passam os dois filminhos simultaneamente, o que eu prometi fazer e o que eu não fiz, essa hora é brava, é difícil. Ah, eu fiz isso com o meu corpo, não era para fazer. Eu fiz isso, fiz aquilo, não era para fazer. Tive a oportunidade de corrigir, mas achei que era bobagem.
Ah, aquela aula que eu fui lá na casa espírita, puxa, o Maida, o Henrique, falaram, a doutora falou, aquilo é bobagem, eu não vou nem perder tempo. Olha, joguei fora. Quando eu vou conseguir de novo? Não sei, a fila é grande. Cerca de 15 bilhões estão na fila para voltar. Quando nós vamos ter outra oportunidade? Não sei. Depende do nosso mérito. Então, cerca de 10 trilhões de células existem em nosso corpo. E para se ter uma ideia da dimensão delas, mais ou menos 10 microns. O que é 10 microns? Para se ter uma ideia, quando nós estamos escrevendo, dá um ponto final. Pode-se colocar cerca de 200 células no espaço de um ponto final quando se escreve. Caneta normal, obviamente. Só para se ter uma ideia do tamanho da célula. Aí, essa é a célula. Esta é a mitocôndria. Na proporção da célula, a mitocôndria não é nada. É inexpressivo. Não é verdade? E é aí que é reposto o nosso fluido vital. Nós sabemos que quanto menor for um organismo, quanto menor for algum aparato, mais complexo será a sua função. E mais atividades esse aparato, este órgão vai exercer, como é o caso da célula. Aqui estão os nossos cromossomos, estão os nossos genes, estão tudo aqui. Uma vida se reproduz a partir de uma coisinha dessa aqui. Então é para a gente pensar, e não simplesmente, está tudo bem, está tudo funcionando, mas por que está funcionando? Como funciona? Nós precisamos ser um pouco mais observadores, inquisidores, perguntadores, e não simplesmente, deixa fazer, vai empurrando com a barriga, tá bom assim, não preciso saber. Não. A doutrina espírita foi clara. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então temos que estudar e muito. Observar, ler, discutir. Mas não discutir sem fundamento, que aí é bobagem, aí não se leva a nada. Estudar e discutir, estudar e conversar. O centro cardíaco regula a emotividade e a circulação das forças bases. Sustenta o equilíbrio geral. O ectoplasma, como nós falamos, que transita no sangue, está presente em todo o sistema hematopoético, tanto nos grandes vasos como nas minúsculas artérias e veias, levando nutrição a todas as células, cerca de 10 trilhões de células. Meus amigos e amigas internautas, 10 trilhões de células. Elas não param de ser alimentadas por nenhum minuto. É muita coisa, gente. Olha que coisa fantástica que o Pai criou, este corpo humano que nós temos, e que nós não damos a devida atenção a ele. Como eu falei no início, ou jogamos para as drogas, para vícios, ou não damos o descanso adequado a ele, não nos preparamos, trazemos, forçamos para que doenças ocorram. Temos que pensar. Oi, pois não, João. Uma curiosidade, não só curiosidade, tá? Acho que foi semana passada, eu não sei se foi semana passada, acabou, inclusive, acho que foi no AMB, está tendo uma exposição vamos dizer assim, tatuagem, tá? Fazendo as tatuagens. Eu vi, é um absurdo, cara. Teve dois que estavam lá fazendo desfile, se tatuando, ele não tinha mais onde colocar tatuagem. E além disso, ele vamos dizer assim, ele colocava uns brincos enormes na orelha, e a orelha sumia. A língua, ele cortou a língua.
É como se ele falasse assim, ele parecia que a língua dele estava cortada. Língua de cobra. Exatamente. Meu, é uma coisa... Aí eu fiquei me questionando, inclusive até minha esposa, falou, poxa, tatuou os olhos, tatuou tudo. Eu falei, olha, esse, quando desencarnar, você vai ver o trabalho que ele vai ter, principalmente na parte pé espiritual dele, porque isso vai ficar gravado tudo na parte pé espiritual dele. Tudo gravado. Uma coisa que me chamou muita atenção é o seguinte, Marta, tudo bem, a gente tem esse livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio para fazer o que quiser com o seu corpo, independente. Mas, com certeza, eu acredito que lá na frente eles vão sofrer muita consequência a respeito disso, né, Marta? Porque é uma coisa inacreditável, Marta. Tinha um cara, uma moça também, que não tinha mais aonde se tatuar. Inclusive a língua, João, se não sei aonde. Eu falei, meu Deus João, do céu. veja bem, nós falamos há pouco, nós temos que nos amar e nos instruir. Qual é o nosso modelo e guia? Jesus. Temos dúvida de Jesus? Basta olhar o universo, que é paz, amor, harmonia e equilíbrio. Você acha que precisamos ficar tingindo a pele, cortando a língua, pintando até o globo ocular? Então tem, cara. Resultado, João, Uma coisa dura. você pode fazer o que quiser, Deus não proíbe nem obriga. Mas fugiu disso, da paz, do amor, da harmonia, do equilíbrio, se prepare. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Vai chegar um momento que esse companheiro que cortou a língua, ele vai implorar para que ele volte a ter a língua normal. Em que momento, em que circunstância? Não sei, é difícil. Então, Para que isso? Para que isso? Até minha esposa às vezes questiona. Ela fala, poxa, mas e o espiritismo, o que fala sobre isso? Eu falei, não fala nada, simplesmente ele tem o livre-arbítrio dele. Vai ter as causas e os efeitos. Plantio é livre, colheita é obrigatória. Faça o que você quiser, mas o que você fizer, você vai colher na proporção da plantação. É isso que vai acontecer. Aí vem as pessoas explicando que isso já é milhões de anos. Não tenha dúvida que é milhões de anos, inclusive eles tatuavam muito o corpo, os egípcios, né? Os egípcios eles tatuavam muito, eles gostavam muito disso. Mas eram pinturas, né? Pinturas externas que lavando saía. Rena, tipo coisa assim, então. Mas isso não, tatuagem é inserir alguma coisa na pele que não sai mais. Para sair é muito complicado, não sei bem o processo, mas tem que usar laser, algumas coisas complicadíssimas. Bom, João, plantio é livre, colheita obrigatória. Centro gástrico, meus amigos, vamos ver. Então ele é o responsável por e para coordenar a digestão e a absorção dos alimentos. Regula a absorção de fluidos, inclusive o fluido vital. Nós recebemos do sol, mas também recebemos através da alimentação. Quem é que capta esses fluidos e leva para a corrente sanguínea? O próprio centro gástrico. Ele faz isso também. O centro esplênico, no baço, está ligado a todo o sistema hemático. O centro esplênico controla a variação e o volume sanguíneo. Ele é que sabe. Bom, agora está com, brincadeira minha, está com 3 litros de sangue, então regula 3,5, 4,5. Sim, ele é que vai regular. Nós, automaticamente, ele sabe o quando e quanto deve regular. Regula a circulação e distribuição do ectoplasma. Ele também coordena para onde vai mais, onde não vai menos. Quando nós estamos trabalhando aqui no espaço, que nós estamos doando ectoplasma. Então, o baço, o centro esplênico, é que vai encaminhar mais para que nós possamos doar esse ectoplasma. Então, temos no baço a produção de hemácias, leucócitos, trombócitos, macrófagos e outras unidades, todas importantes na defesa e na sustentação do organismo. Pois não? Numa cirurgia espiritual, às vezes é feita uma transfusão de sangue, uma Sim. pessoa com câncer que fez várias transfusões espiritualmente falando, é feito por esse sistema também,
Não, veja, a transfusão de sangue é normal, pela veia é normal, mas as energias, ele é que controla. Essa energia é ele que controla. Quando digamos, o sangue entra no nosso corpo, ele é que vai fazer toda esta regulação desse sangue novo que está entrando. Vai buscar daqui, pegar dali, vai fazer a mistura para ele ficar equalizado no nosso corpo, de acordo com os nossos pensamentos. E no caso dessa transfusão espiritual, a mesma coisa, ele vai captar. Ele mesmo, ele é que controla, ele mesmo. Centro genésio, na parte inferior da espinha, localizado no santuário do sexo, modela as novas formas, ou seja, propicia para que tenhamos a oportunidade da reencarnação aqui na matéria. Estabelece os estímulos criadores, favorece o trabalho, a associação e a realização entre as almas. O sexo em si, só o lembrete, ele é mental. Então, vamos imaginar que temos que estar com a saúde em dia normal, mas ele é mental, como diziam os espíritos. Esta pequena amostra, então, é o intuito de alertar que este trânsito de energias sutis, a absorção e emanação de energias, acontece através da complexidade do interrelacionamento constante, ininterrupto entre quem? Entre a alma, entre o corpo mental, entre o perispírito, o corpo vital, o corpo astral, o corpo causal, são quatro, e a aura, que são 4 corpos do perispírito, e o corpo físico. Então, isso é ininterrupto, constante, mesmo enquanto estamos descansando ou dormindo. É uma troca incessante de energia entre a alma, entre o corpo mental, entre o perispírito e esses demais corpos ligados a ele, que é o vital, o astral, o causal, a aura e o corpo físico. É incessante. Então isso ocorre através do fluxo inestancável dos pensamentos e da vontade. Isso vem do nosso pensamento. Eu gosto de, imaginemos, lá no meu dia a dia, eu gosto de ver revista não sei o quê. Então, o fluxo inestancável daquela revista não sei o quê, da bebida, de fazer o bem, enfim, da minha vontade, é isso que eu estou doando, é isso que eu estou influenciando, partindo da alma, eu estou influenciando o corpo mental, o perispírito, o corpo causal, a aura, e até o corpo físico, contínuo e constantemente. Não paramos. Segundo o Divaldo Franco, nós temos diariamente cerca de 90.000 pensamentos. Inestancável. Eu estou focado em quê? Dinheiro, 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 dinheiro. Não quero saber de mais nada. Comida, 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 comida. Sexo, sexo, sexo. Precisamos tomar um cuidado. Qual é o caminho a seguir? Paz, amor, harmonia, equilíbrio. Há bilhões e bilhões de anos que está aí. Nós não conseguimos enxergar. Então é indestancável e a qualidade desses pensamentos e dessa vontade é diretamente proporcional aos sentimentos decorrentes da sintonia que cada um estabelece com Deus, nosso Criador. Que qualidade de pensamentos, que qualidade de vontade eu tenho diariamente? Está aqui, ó. Diretamente proporcional à sintonia que eu tenho com Deus, diretamente proporcional a esta maravilha que é o universo. Eu estou equilibrado? Estou em paz? Estou em harmonia? Não, eu estou em confusão total. Estou completamente perdido, não sei o que fazer. Então os meus pensamentos e as minhas vontades são completamente perdidos também. Então dá atenção dada às leis eternas do Pai,
que são imutáveis, incorruptíveis, que trazem a paz, o amor, a harmonia e o equilíbrio do universo. Então, isto aqui vocês vão cansar, vão ficar de orelha quente de tanto me ouvir falar isso, gente. É isso que nós temos que buscar. Senão, não tem condição de equilibrar nada, de estar bem em lugar nenhum. Então, na aplicação de um passe, é importantíssimo que tanto o doador quanto o receptor, tanto o doador, repito, quanto o receptor, tenham qualidade nos sentimentos. Imagine, eu chego na casa espírita para receber um passe. Sumo lá, eu entro na sala de passe, mas o meu pensamento está lá. Eu vou pegar aquele cara. Aquele cara me fez isso. Aquele cara vai servir para alguma coisa? Sim, vai, desculpa a expressão, veio encher o saco dos espíritos aqui, vou fazer com que ele tenha que pegar fluido e te isolar para não interferir no andamento do trabalho. Então, se não é para vir com vontade, se não é chegar aqui para realmente ter alguma coisa boa, é melhor nem vir, gente. Não adianta se iludir, eu vou na casa espírita, vou deixar o meu pacotinho de espíritos e vou embora numa boa. Não existe isso. Não existe isso. Eles podem não entrar enquanto eu entro aqui, mas quando eu saio eles estão me esperando. Eu não mudei meu pensamento. Automaticamente eles vão se ligar a mim, acrescido de mais alguns lá fora que estão me esperando. Então não venha com essa ilusão de que eu vou na casa espírita, tomar um passe, eu vou ficar numa boa. Você se preparou? A qualidade dos seus sentimentos? Você veio com vontade? Senão não adianta nada. Porque aliando sentimentos e pensamentos elevados com a vontade, sejam doados e recebidas energias puras. Essas energias puras, para que ela tenha um alto poder de penetração, possam restabelecer ao receptor, repetindo, a paz, o amor, a harmonia necessária para voltar a vibrar em consonância com o universo tal qual ele é. Milagre não existe. Cristo não fez nenhum milagre. Tudo que ele fez foi em consonância com as leis do universo. Então não vamos imaginar que a gente vai chegar aqui e vai ter um milagre para a gente. Orai e vigiai. O mestre ensinou isso muito claro. Entretanto, se não orarmos e vigiarmos os pensamentos como recomendou Cristo, o que é que pode acontecer? Vamos pegar um exemplo. Sendo a água excelente condutora de fluidos, observemos o que ocorre quando ela é submetida a pensamentos desordenados. Então veja, estamos falando em pensamentos. Se eu tenho um pensamento desordenado, então veja o que vai acontecer, gente. Então vocês vão perguntar aqui, mas o que você vem falar em água agora, mais? Pelo seguinte, antes de mostrar o que eu quero mostrar. 2/3 do corpo humano é formado de água. Opa! O cérebro humano, 80% do seu peso é água. Cada um de nós já foi feto e se formou totalmente submerso no mundo de água. Avaliemos então a influência dos pensamentos sobre a água. Claro, por favor. Avaliemos o que vai acontecer, gente. Moléculas. Está embaixo de tudo, sobe. Aí, embaixo de tudo. Então vejam só a influência dos pensamentos. Então vejam uma série de experiências efetuadas por Masaru Emoto, mostrando como o efeito de determinados sons e outros agentes alteram a estrutura molecular da água. Emoto colocou água entre dois alto-falantes que emitiam o som de uma oração. E após algum tempo congelou a água e fotografou os cristais que se formaram.
Olha só. Parece uma joia. Uma oração. A mesma molécula antes do som da oração. Não precisa nem falar nada, né? Molécula de água exposta à energia do som da área para a corda em sol de Bach. A mesma molécula exposta ao som de um rock rock pesado. Lembremos que 2/3 do nosso corpo é água. 80% do nosso cérebro é água. Molécula de água exposta ao som de uma... Muito obrigado. Vale a pena, então, sermos gratos. Molécula de água exposta ao som de uma ameaça de morte. Não precisa nem falar nada. Molécula de água exposta ao som da voz de Adolf Hitler. Molécula de água no momento de seu nascimento, na saída da nascente. Paz, amor, harmonia, equilíbrio do universo. Molécula de água de um rio poluído. Tietê, Pinheiros e N rios do mundo. Podemos escolher qual molécula nós queremos que exista no planeta e em nós. Depende do nosso pensamento e da nossa vontade. Podemos escolher, então, esta coisa linda aqui, esta coisa horrorosa, a molécula do amor ou a molécula da destruição. Depende de nós, dos nossos pensamentos. Afinal, é importante lembrar que a constituição de nosso corpo, como nós falamos, é água. Se ela é altamente influenciável pelos nossos pensamentos, cuidemos do pensamento. Imagine a energia dessas maravilhosas joias percorrendo o nosso sangue. Afinal, se acontece fora do corpo, e se o nosso corpo tem 70% de água, ocorrerá dentro dele também, cada vez que agirmos com amor e retidão. Nós não podemos esquecer que o inverso também ocorrerá cada vez que errarmos. Assim podemos perceber o porquê tanta destruição dentro e fora de nós, tanta energia má destrutiva, tantas doenças. Tudo começa a partir de cada um de nós. Olha aí, coisa linda. Se agirmos com amor, verdade, retidão, paz e não violência, conseguiremos reestruturar nossas vidas e, consequentemente, o mundo estará salvo. Por isso, Cristo não brincou quando ele disse: orai e vigiai. Então, está em nossas mãos. Ok, claro. Então, veja. O que nós estamos esperando? Quantas reencarnações já viemos aqui? Continuamos fazendo as mesmas coisas, achando que tem que ser desse jeito, do nosso jeito. Não, não tem que ser do nosso jeito. Então, veja bem, como percebemos... Pode-se ler uma música, por favor, na tela. Como percebemos, sentimentos e pensamentos é o que nos mantém em equilíbrio e saúde. Mas o que é saúde? Vamos lá, a definição da Organização Mundial da Saúde, em 1948, que definiu o seguinte: saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Será que existe algum outro fator importante
que possa interferir no bem-estar da saúde humana? Nós vamos dizer, o fator aqui, o mais importante, qual é? O espiritual. Esse é muito mais importante, porque se esse está em equilíbrio, automaticamente a saúde física está em equilíbrio. Por que ficamos doentes? Vai da matéria para o espírito? Não, é do espírito para a matéria. Primeiro adoece o espírito, altera o perispírito, que é a nossa forma. A forma alterada automaticamente lesa a forma, que é o nosso corpo físico. Então o espiritual é importantíssimo, por isso temos que cuidar do nosso lado espiritual. O paradigma médico espírita define saúde como o completo bem-estar bio, psíquico, sócio, espiritual. A parte física, a parte psíquica, a parte social e a parte espiritual. Constituição do ser humano, corpo, perispírito e espírito, existe para quê, meus amigos? Para que dentro dessa perspectiva de evolução de bilhões e bilhões de anos, nós possamos um dia retornar ao Pai. Espíritos elevadíssimos, preocupados com a paz, o amor, a harmonia e o equilíbrio do universo, o bem-estar coletivo, matar o orgulho, o egoísmo, e trabalhar sempre para nós e não para eu, para mim, que é o que ocorre hoje. O que nós vemos, por exemplo, na nossa classe política, que deveriam ser os primeiros a pensar a coletividade, a comunidade. Eles trabalham para eles, pensam neles. Está correto? É erradíssimo. Mas só eles agem assim? Não, nós também agimos assim. Nós queremos primeiro que as coisas estejam bem conosco, aí depois eu vou distribuir para os demais. É assim que nós agimos. Por que agimos assim? Porque, como diz a doutora Marlene, eu gosto muito dessa colocação dela, só na paulada que nós vamos acordar. Só na paulada. Não tem chance. Então preparemos-nos. A mudança está chegando. Para o Espiritismo, a questão saúde e doença está muito e profundamente vinculada à lei de causa e efeito, ao karma, a ação do espírito sobre a matéria. Como é que nós estamos agindo aqui na matéria? Eu estou agindo com paz, amor, harmonia, equilíbrio? Não, estou pensando em mim, que se dane os outros. Primeiro lugar eu, segundo, terceiro, sempre eu. Os outros não quero saber. Errado. Isso aqui. Como é que eu estou agindo sobre a matéria? Ninguém é daqui. Lembremos, estamos de passagem como espíritos vivenciando mais uma nova experiência. Para que, ao deixar aqui, nós vamos nos defrontar com a nossa, não vou dizer memória, mas com o nosso juízo, em que nós vamos ver lá tudo que planejamos, tudo que prometemos fazer e aquilo que fizemos e não fizemos, como eu disse há pouco. Depende ainda do que? Do livre-arbítrio ou responsabilidade individual. O que eu estou fazendo? Como é que eu estou agindo? Eu tenho voz para que dentro do bio, psíquico, sócio-espiritual, sócio-social eu esteja bem. O que eu estou fazendo com a minha voz? Estou usando adequadamente? Estou conversando, trocando ideia? Fazendo com que aqueles que estão à minha volta evoluam? Ou eu estou aqui maquinando como é que eu dou um golpe para tirar o dinheiro, para levar vantagem em cima daqueles que estão à minha volta? Cuidado com a voz. Cuidado com o livre-arbítrio ou responsabilidade individual. Emmanuel, Consolador, questão 95, afirma o seguinte: saúde é a perfeita harmonia da alma. Simples. Esteja em paz, amor, harmonia e equilíbrio,
que a alma estará desta forma. Automaticamente, todos os nossos corpos estarão perfeitos. Não teremos doenças. Como atingir esse estágio se no atual degrau evolutivo nos deparamos com essas dificuldades mencionadas? Vamos ver quais são as dificuldades. Lei de causa e efeito. Como atingir se a lei de causa e efeito está aí? Como o karma? Como é que nós vamos, se a matéria é uma coisa terrível, ela age em cima de nós de uma forma exagerada? E se meu livre-arbítrio, ou a minha responsabilidade individual, eu ainda não sei trabalhar nisso? É um tal negócio. Quando a gente erra, a gente recomeça. A gente erra, recomeça. E assim já estamos há milhares de reencarnações. Só que nós não vamos mais recomeçar aqui, gente. Vai ser um lugar um pouquinho mais difícil. Lá num planeta primitivo, como foi a Terra milhões e milhões de anos atrás, como eu brinco sempre também, pedaço de pau, vamos enfrentar feras 2 vezes maiores que nós, e aí? Nós vamos retrogradar? Involuir? Não. Não há involução nem retrogradação do espírito. Com o conhecimento que ele tem, ele vai ajudar a desenvolver aquele planeta primitivo. Vamos descobrir a roda, o fogo e por aí afora. Começar tudo de novo. Para atingir, então, esse estágio, é necessário evoluir muitíssimo na aquisição de conhecimento e amor. Conhecimento e amor. Não adianta pôr o livro embaixo do braço. Osmose não consegue buscar conhecimento ainda. É ler, abrir, ler, discutir, conversar, frequentar. Não tem chance. E amor? Amor depende de cada um de nós. Nós começamos aqui na Terra, no cadinho do lar. E que é o cadinho que o Orives usa. É um receptáculo que ele põe fogo, derrete o ouro, derrete os metais para fazer a mistura. No cadinho do lar, nas altas temperaturas das diferenças de ideia, nós temos que nos retemperar no amor. Por isso começamos no lar. Mas nem sempre no lar não funciona nada. Desmancha o lar, desmancha, faz um novo lar, desmancha. Como? Que é isso? Vocês percebem como a matéria fala alto em cima de nós? A matéria ainda exige demais de nós. Então nós precisamos buscar a Deus. Se não buscarmos a Deus, nós estamos perdidos, sem rumo. Jesus legou à humanidade o padrão ideal da cura. O padrão ideal da cura é este aqui, ó. Advertir ao beneficiário da cura: não volte a pecar. Pôs a mão no fogo, queimou, não põe mais. Mas nós somos tão inconsequentes que a gente até gosta. Ah, queimou, olha aí, gente, queimou. Quantas reencarnações nós estamos voltando a pecar? Fazer as mesmas coisas. Não incidir nos mesmos erros morais que ocasionaram a doença. Nós simplesmente vamos passando por cima e repetindo. Que os passes podem inclinar a criatura ao desejo de mudança e melhora da conduta moral para o bem. Então, quando ele recebe quando nós recebemos um passe, ou quando Cristo dava um passe, quando ele impunha as mãos, o que ele fazia? A criatura sentia aquele trânsito de energias tão grande que automaticamente sentia a vontade de continuar naquela conduta. E nós, como é que estamos? Manter a fé e a vontade sincera com esperança para alcançar a cura. Nós realmente acreditamos que vamos ser curados? Por que Jesus advertia os curados desta forma? Porque os nossos atos e faltas contra as leis universais, paz, amor, harmonia, exemplificados e ensinados por ele,
faz com que a doença apresente-se não como um algoz, mas como que um dos grandes mestres a nos ensinar a procurar novamente paz, amor, harmonia e equilíbrio. Nós não queremos, aí vem a doença. Eu não quero, mas vem a doença, ela vai se agravando até que eu volte para Deus. Não adianta insistir, não tem outro caminho, meus amigos. Não tem atalhos. É este o caminho. As faltas então vincam, marcam o perispírito, que pela própria constituição, atividade mental ou os atos nossos marcam o perispírito. E esta é a razão porque a alma então é compelida a reencarnar. Ela volta para corrigir o perispírito. Por exemplo, suicídio. Um suicídio, eu me suicido, dou um tiro no ouvido, lesei o meu perispírito. Na próxima encarnação eu venho com um problema terrível, não só de surdez, como de paralisia cerebral, coisa parecida, para que eu possa corrigir o meu perispírito, corrigir a forma para que a forma seja perfeita. Paz, amor, harmonia e equilíbrio. Assim, então, no estudo de toda patogenia ou doença, é necessário sempre levar o perispírito em consideração. Sempre. A cura do corpo depende primeiro da cura do perispírito. Se não considerarmos o perispírito, o que acontece? As conclusões em matéria de saúde serão falhas e incompletas. Não exteriorizar doenças durante determinado período da existência significa que nós estamos integralmente saudáveis? Não. Não. Por que não? Por uma razão muito simples. Porque todos os desequilíbrios, todas as distonias das vidas passadas estão presentes na estrutura do corpo perispiritual, espiritual perispírito, esperando o momento, os fatores que vão desencadear a doença, que nós programamos na vida espiritual. Está ali esperando. Eu consigo alterar isso? Só tem uma forma, uma única forma: atenuar, eliminar jamais. Qual? Arregaçar as mangas e trabalhar no limite das nossas forças em prol dos necessitados. Não tem outro. Atenuar, não eliminar. Então, qual é o fator principal para que isso ocorra? O tempo. Basta o tempo passar que as coisas irão acontecer. Então, ele é o principal fator. A regra é a mesma, segundo a lei. Quando ferimos alguém, antes de mais nada, ferimos e prejudicamos a nós mesmos. Aprendemos então com os mentores que a porcentagem quase total das enfermidades tem origem no psiquismo, aliado à ação sobre a matéria e à utilização do livre-arbítrio, a nossa responsabilidade individual. Então, na questão, para nós praticamente encerrarmos, na questão saúde e doença, a ligação mental deve sempre ser levada em consideração. André Luiz, no livro Libertação, diz o seguinte: porquanto aquele doente que se compraz na aceitação e no elogio da própria decadência, acaba na posição de excelente incubador de bactérias e sintomas mórbidos. Cuidado, volta ao Cristo, orai e vigiai. Está aqui, ó, ficou claro. Não adianta, eu sou doente, eu sou doente. É um incubador de bactérias, de sintomas mórbidos mesmo. Eu não estou buscando a paz, o amor, a harmonia e o equilíbrio do universo. Então eu tenho que me preparar para aquilo que eu estou buscando. Então, orgulho, vaidade, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão. Clarêncio entre a terra e o céu, capítulo 21. Confirma que a origem das nossas doenças estão aqui, ó. Está aí, ó. E conclui Clarêncio: as moléstias conhecidas no mundo,
e outras que ainda escapam ao diagnóstico humano, por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma. Para quê? Para nos conduzir aos reajustes. Então não estamos abandonados. Para encerrarmos, temos sempre o auxílio de Deus, Jesus e seus propósitos. Mas precisamos querer buscar, saber buscar e ter merecimento. Para tanto, preparemos-nos adequadamente dentro dos ensinamentos e exemplos do nosso modelo e guia, Jesus Cristo. Algum comentário, alguma pergunta?